Meus caros, vocês concordam que uma rocha é resistente? No entanto, até onde ela permanece inalterada com o passar das águas contínuas? O Marquês Rique era senhor de terras na fronteira do reinado do rei Dagmar e, como um grande sucerano que era, possuía servos e vassalos. Era um guerreiro muito vigoroso na defesa das terras da realeza e considerado um homem de alta confiança do rei para a administração do território real. O seu castelo beirava os limites do reinado, o que era crucial como ponto estratégico de proteção. Era um jovem guerreiro, belo, corajoso, viril e muito sedutor. A sua fama percorria todo o reinado não só por ser um temido preservador das terras reais, mas acima de tudo por sua vocação à libertinagem, pois se entregava imoderadamente aos prazeres sexuais. Dedicava-se com extrema paixão tanto às batalhas quanto às conquistas femininas, pois era um amante apaixonado pela bela figura da mulher e, por vezes, seduzia a todas com muita facilidade e encanto. Raras eram as vezes que não obtinha as carícias e os agrados prazerosos que tanto buscava naquela que se predispunha a conquistar, porque, geralmente, as mulheres da nobreza não possuíam muita resistência ao repentino ataque de um belo predador sedutor. A sua bravura e o seu poder de sedução eram o que mais deixavam as senhoras daquela época apaixonadas. Cultivava os prazeres dos sentidos, dos quais era um mestre na arte, porém, o seu grande segredo era conhecer mais profundamente a alma da mulher. A psicologia feminina era dominada por ele e sabia como atingir o ponto exato da sedução, fazendo com que as senhoras que não se sentiam amadas e desejadas pelos seus parceiros sucumbissem sem muitos esforços aos impulsos indecentes do marquês. Apesar de ser um amante inveterado para todas que se deixavam fascinar, não havia mistério na sua arte de conquista. A todas prometia apenas a realização e consumação do apetite sexual, não provocando com isso tragédias e proporcionando a felicidade de várias senhoras da nobreza. Era um grande guerreiro, imperioso e feroz nas batalhas em campo. Porém, nas batalhas de alcova era atencioso, discreto, sedutor e delicado nos pequenos gestos. Sabia o que fazia. Um certo dia, chegando em seu castelo após uma grande batalha, reconheceu entre os seus vassalos uma mulher que antes nunca tinha reparado. Na hora de sua refeição, pediu que fosse exclusivamente servido por aquela mulher, a fim de obter maiores informações sobre quem se tratava, pois a figura feminina lhe inspirava grande tentação. Eda, que estava há poucos dias servindo ao castelo, aproximou-se do senhor, mas com muito cuidado, porque sabia da fama de conquistador que ele possuía. Dirigindo-se a ela, ele perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Eda, senhor, filha de Teófilo e Isabel", respondeu a moça. "Como nunca a vi aqui no castelo?", questionou o marquês. "Eu estou substituindo a minha mãe no serviço porque ela está muito doente, meu senhor." O marquês, a partir daquele momento, foi tomado de um grande capricho de adquirir os afetos mais íntimos daquela mulher. Naquela mesma noite, antes de dormir, Rick tentou uma ação de sedução e, para isso, solicitou que Eda levasse um chá até seu quarto. Eda foi atender à solicitação do seu senhor. Quando chegou na entrada do quarto, a porta estava aberta. Ela, de fora, observou que o marquês não estava ao alcance de sua visão.
Entrou silenciosamente, colocou a bandeja do chá sobre a escrivaninha e se preparou para sair. Notou então que o marquês estava sentado em uma poltrona atrás da porta do quarto, a olhá-la com muita cobiça. Surpresa, abaixou a cabeça ao observar o pleno fervor nos olhos do marquês e preparou-se mais uma vez para sair. Não vai ainda, Eda. Sirva-me o chá, disse o Rick. Contrariada, Eda colocou o chá na xícara e se aproximou do seu senhor para entregá-la. Acompanhe-me neste chá, Eda. Não gosto de tomar um chá sozinho, disse Rick, levantando-se da cadeira onde estava sentado. Ao se levantar, ele proporcionou a Eda uma visão muito próxima do corpo másculo e dos atributos físicos daquele exímio cavaleiro acostumado ao combate corpo a corpo, tanto em campo de batalha como nos lençóis macios. A sensação que Eda sentiu foi a mesma daquela em que se sente à beira de um abismo, pronto para cair no mais profundo e obscuro buraco. O marquês percebeu a fragilidade emocional da mulher diante do corpo dele e sorriu prazerosamente, sabendo que ela não era insensível à sua presença. Apesar deste sentimento, ela se recompôs, lembrando-se das histórias de conquistas e seduções do marquês apregoadas aos 4 cantos do reinado. Pena que não possa acompanhá-lo neste chá, meu senhor, pois só trouxe uma xícara, disse ela, abrindo a porta e se retirando o mais rápido possível do quarto. Com a saída às pressas de Eda, Eric deu um imenso sorriso, sentindo-se mais interessado por aquela mulher que, tentando resistir às suas investidas, tornava o jogo amoroso ainda mais sedutor para ele. Eda, ao se deitar, ainda impressionada pela visão tão próxima do marquês à sua frente, lembrou-se das palavras de sua mãe sobre os homens sedutores. Filha, os homens sedutores possuem um sorriso envolvente e toda mulher deve saber disso. São facilmente reconhecidos pela sua postura corporal imponente, ombros abertos, peitoral estufado, cabeça alta e movimentos controlados que inspiram confiança e tranquilidade. São elegantes, perfumados e muito perigosos para a resistência feminina, pois são capazes de derrubá-la facilmente. A mãe de Eda acertou sobre as características de um homem sedutor, porém, só se esqueceu de um fato. Um homem sedutor é uma pessoa com predisposição, meus caros. Quando cismam em enfeitiçar alguém com seus encantos, não desistem. E assim foi com o Marquês Eric. A partir daquela noite, ele percebeu que tinha grandes chances de conquistar os carinhos da bela Eda. Voltou ao ataque na manhã seguinte. Logo de manhã solicitou que Eda reorganizasse todo o seu escritório junto com ele. Eda pensou: meu Deus, terei que passar o dia inteiro naquele escritório junto com o Marquês. Apresentou-se ao Marquês para iniciar os trabalhos. Bom dia, Eda. Vamos iniciar esta arrumação? Falou o Marquês com um doce sorriso nos lábios. Eda balançou a cabeça que sim e começou a arrumar o que ela considerava estar fora do lugar. Não queria olhar diretamente para o Marquês, pois temia não ter forças o suficiente para resistir aos encantos sedutores dele. Passou o dia todo fugindo dos olhares sinuosos, dos lábios sorridentes, da fala macia, do cheiro bom que saía do corpo dele e da imagem deliciosa que ora se aproximava dela, ora encostava em seu corpo. Difícil situação, não é mesmo? Com o jogo de sedução o dia todo do Marquês, o feitiço virou contra o feiticeiro. No fim da tarde, quem estava mais apaixonado era o Marquês. Ele já teve em seus braços muitas mulheres às quais ele não precisou se esforçar muito para conquistar. Mas aquela que estava à sua frente era muito diferente. Não se entregava facilmente e fazia de tudo para evitar o contato visual. Resolveu mudar de tática. Seria direto.
À noite, mais uma vez ele pediu que Eda lhe servisse o chá. A porta estava aberta, como no dia anterior. Eda, percebendo que a investida do Marquês seria igual ao dia anterior, colocou a bandeja de chá sobre a escrivaninha e se virou para olhar a poltrona atrás da porta. Para sua surpresa, o Marquês não estava sentado ali. Olhou em sua volta e percebeu que ele estava sorrindo para ela em um canto do quarto. Bem, vejo que você não trouxe outra xícara novamente, mas dessa vez eu tenho uma aqui. Tome um chá comigo, disse o Marquês. Ele serviu as 2 xícaras e pediu que ela se sentasse ao lado dele. Dando o primeiro gole no chá, falou: Eu sei que você sabe que eu estou muito interessado em tê-la em meus braços. Por que foge dos meus carinhos, Eda? Eu não lhe agrado? Perguntou ele. Não é isso, meu senhor. Não é questão de me agradar ou não. Nós somos de mundos diferentes e o senhor está acostumado com mulheres que querem desfrutar apenas de alguns momentos de prazer em seus braços. Eu sou uma mulher do povo, simples, mas que possui um sonho. Sonho em ter uma pessoa do meu lado, não por um momento de prazer, mas por toda a vida. Sonho com uma família, com filhos, sendo mulher de apenas um homem. E isso o Senhor não pode me dar, apesar de ter tanto poder e ser tão desejado por todas, declarou Eda. O Marquês, apesar de contrariado, entendeu o argumento daquela bela e simples mulher. Nunca antes uma mulher havia recusado os seus prazeres e ficou profundamente sensibilizado pelas palavras que ouviu. A partir dessa noite, o Marquês não pediu mais nenhum favor em particular dela, porém, não conseguiu esconder o desejo de tê-la em seus braços. Continuou a observá-la de longe com um olhar sequioso de desejo e paixão, mas se conteve. Eda resistiu bravamente aos ataques sedutores do Marquês, mas por pouco não cedeu aos encantos do seu senhor, pois também estava profundamente interessado em obter os carinhos de suas mãos e os beijos doces de sua boca. As nobres senhoras do reino comentavam à boca miúda que algo havia acontecido com o Marquês, porque há dias não se tinha notícias de nenhum caso amoroso dele. Todas se sentiam desprezadas por não ter mais aquele belo e viril homem a procurá-las para lhes proporcionar os prazeres mais luxuriantes e inimagináveis. O que será que aconteceu ao Marquês Eric? Perguntavam-se entre elas. O amor é um sentimento capaz de transformar lobos devoradores em ovelhas. O Marquês só tinha desejos por Eda. Certa noite, Eda estava só na cozinha do castelo preparando um bolo para o café da manhã, quando ouviu um barulho em um canto. Intrigada, levou o lampião até o lugar para identificar o que havia causado aquele som. Para sua surpresa, o Marquês estava a observá-la no escuro. Ainda assustada com a presença dele, perguntou-lhe: Senhor, em que posso lhe servir? Ele saiu da penumbra e, com os olhos cheios de amor, lhe disse: Eu preciso de você. Eu preciso ter você em meus braços. Preciso do seu carinho. Eu estou definhando por dentro de desejo e paixão. Nunca quis tanto uma mulher como eu te quero. Eu sou o seu senhor, é certo, mas você se tornou a senhora do meu coração. E, ajoelhando-se diante dela, implorou: Aceite os meus carinhos, Eda. O grande sedutor foi seduzido por aquela que seria o seu alvo. Esse ato e essas palavras derrubaram por definitivo todas as defesas de Eda. Foi muito difícil para ela resistir aos encantos do Marquês até aquele momento, mas, como uma muralha que tomba, ela cedeu.
Levantou-o do chão, encheu de beijos e carinhos aquele a quem ela ansiava há dias. Desta forma, as nobres senhoras que buscavam saciar seus prazeres indecorosos com um homem jovem, belo e sedutor, perderam um exímio amante. Porém, Eda ganhou um marido cheio de carinho, amor e desejo.